Gênesis, capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: Por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Eles disseram: Não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu. Não aceitariam não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram para Ló: Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora. Queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: Por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas, virgens. Vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens, pois são meus convidados. Mas eles responderam: Caia fora! Você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo, quanto os que seguiam, ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: Há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor. E fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma de suas filhas: Saiam deste lugar. O Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló. Depressa, pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: Agora corram, e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: Senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida. Mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Posso até morrer. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe, ela é pequena. E nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló. Já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Mas não demore. Corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte
e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isto que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à caçula: "Nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem neste lugar que possa nos engravidar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele. Ele poderá nos dar filhos. É a única chance de manter nossa família viva." Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: "Deitei-me com nosso pai ontem à noite. Hoje será a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós 2 e poderemos manter a linhagem da nossa família." De novo naquela noite, elas embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez, ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As 2 irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Gênesis, capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para o sul na direção do Neguebe e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: "Ela é minha irmã." Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou-o: "Você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada." Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: "Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada." E Deus, ainda no sonho, disse a ele: "Claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte." Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou: "O que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre meu reino? O que você fez é inadmissível." E Abimeleque prosseguiu: "O que você tinha na cabeça quando fez isso?" Abraão disse: "Pensei que aqui não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela, por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão." Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente: ovelhas, gado e escravos, homens e mulheres. Também disse a ele: "Minha terra está à sua disposição. Fique, morando onde achar melhor." E disse a Sara:
Dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. Gênesis, capítulo 21. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho, no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade, quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: Quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui. Dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão. Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida e um cantil com água. Entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: Não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: Independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém de minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso e você nunca comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: O que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: Significa que quando você aceitar essas 7 ovelhas,
você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus. Abraão morou em território filisteu por um longo período.